Você só vai corrigir? Então, quais foram as figuras de linguagem que nós vimos? Foram essas aí que estão na primeira folha. Eu não vou nem deixar na tela cheia, porque depois eu quero trabalhar com vocês de forma mais elaborada, que é a correção das atividades. Mas vamos lembrar, antes de nós vermos as figuras de linguagem, nós vimos o quê? O sentido próprio, o sentido? Figurado. Figurado. Eu falei para vocês que hoje eu quero ouvi-los. Então, as figuras de linguagem têm mais a ver com sentido próprio ou com sentido figurado? Sentido figurado? Figurado, muito bem. Acertei. Oi. Ok? E aí eu falei para vocês o seguinte, que essas figuras, elas são divididas de que forma? Perdão, já passei aqui. De que forma? Hoje a mão tá boba. Vamos lá. A gente tem figuras de som, figuras de palavra, figuras de sintaxe, figuras de pensamento. E na aula passada, a Nívia tinha comentado o quê? Que nós íamos trabalhar algumas, que não seriam todas, até porque não dá para nós vermos todas elas, né? E que vocês verão com mais ênfase, na verdade, ou vão trabalhar mais essas figuras, quando vocês chegarem lá no ensino médio, trabalhando literatura, né? Que é a arte da palavra, é quando você usa a palavra para expor sentimentos, vontades, emoções e tudo mais. E que geralmente nessas figuras de linguagem a gente vai trabalhar, né, nesse tipo de texto. Por isso que figuras nada mais é do que o quê? Recurso de expressão, ainda coloquei aí um conceito para vocês. Isso aqui, relembrando que nós vimos na aula passada, tá? Relembrando. O que é a figura de linguagem? Quem pode ler aí, Lucas? Lucas Carbone, vai lá. Figura de linguagem? Aqui nesse quadrado, aqui, tá escrito aí? Isso. Uhum. É o recurso de expressão que consiste no emprego da linguagem de maneira diferente da usual, seja no que diz respeito ao sentido, a posição ou a combinação das palavras. Nossa, que vi tudo. Quase que não saiu, hein, Lucas? Mas olha só, lê a charginha aí para nós novamente, da fofoqueira. Fechem o áudio, pessoal. Lucas, fecha seu áudio. Isso. Olha só, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quer dizer, ela amenizou aí uma situação. E qual é a figura? Porque semana passada, não, na aula passada, nós vimos algumas figuras. Estava lá no início. E dentro dessa charge aí, existe uma que nós já vimos. Qual seria essa? Fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Qual seria essa daí? Vamos ver se vocês lembram. Com antítese. Não, isso não é. Não, tudo de versátil, daqui. Pensa aí. Isso, deixa eu falar. Eu tenho conta na Neológica, né? Lucas, muta aí. Pessoal, fecha os áudios, por favor. Ô tia, eu mutei e depois desmutou sozinho. Gente, isso daqui, quando a gente ameniza uma situação, eu estou trabalhando eufemismo, tá? Vamos lembrar, então, o que é cada um deles? Vamos lá. Eu também estou com o dedo aqui hoje. Isso. Olha só. Caramba. Pronto. Começa aqui. Começa aqui. Vocês viram que eu não coloquei um conceito. Por quê? Porque na aula passada nós trabalhamos oralmente e vou continuar por quê? Porque no livro de vocês tem um conceito, tá? Eu trouxe para vocês os exemplos, ok? Então,
Sim, senhora, essa é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai, a noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Por que é antítese? Essa Porque trabalha chave a ideia de trabalha oposto. antítese. Oposto. Fala de Trabalho novo. oposto. Renato, fala de novo, que eu não entendi. Porque trabalha a ideia de oposto. Não é que trabalha a ideia de oposto, mas trabalha ideias opostas. Ah, Então, tá. dia e noite. Ideias opostas. Eu chego e falo assim, fulano, vou usar o Renato. Renato, você é meu bem e o meu mal. Frio Certo? e calor. Então, ideias opostas no mesmo contexto. Tá certo? Vão Certo. retomando aí o conceito que nós já havíamos trabalhado. Eu estou retomando com vocês. Esse daqui... Caramba! Este daqui também é muito conhecido. Personificação prosopopeia. Por que é muito conhecido? Porque é os animais que falam. Isso, então, é a atribuição de características humanas a seres inanimados e a seres animais, objetos. Lembram disso? Eu até comentei com vocês... Luca, para de gracinha. Que eu até comentei com vocês que desde pequenininhos a gente já trabalha essa personificação. Quando a gente começa a ouvir as histórias, né? Os contos de fadas e tudo mais. Até brinquei falando da Bela e a Fera que tinha passado semana passada na televisão. A Bela Fera estava aqui. Isso. Olha só. E aí vem a comparação. Eu falei para vocês que a comparação e a metáfora são muito similares. Por quê? Porque praticamente a metáfora você também faz uma comparação. Só que essa comparação é uma comparação direta. Certo? Aqui no exemplo de comparação, eu estou trabalhando a palavrinha chave. Qual é a palavrinha chave mesmo? Como? O como. Isso. E lá na metáfora, usa-se o como? Não. Não, já é direto. Então, se fosse aqui, ó, como é que ficaria aqui? Acorda, Armando. Você não sabe o que é amor. Você não sabe que o amor é... Se fosse metáfora, né? Vamos tentar entender aqui, ó. Se fosse metáfora, estaria escrito assim: acorda, Armando, você não sabe que o amor é uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Mas, no caso, aqui, especificamente, não está da forma como eu li. A Ele palavra-chave trabalhou é a como, né? palavrinha-chave como, que dá a pista para a gente que é uma comparação, e não metáfora. Metáfora é aquela charginha que vocês amaram, né? Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente, senhor. Aí o que acontece com a coitada da dama? Que leu ao pé da letra, né? Lembrei. Pedaço. Lembraram disso? Sim. Lembrei. Coitado. E vão pensar assim: os conceitos estão onde? No livro, gente. Acorda. Conceito. Acorda. No livro. Vai, fala de Página novo. 15 aí, ó. Página 16, 17, 18. Então, aí os conceitos. Nós lemos. Gente, isso aqui é só uma retomada. Acorda. Vamos lá. Metonímia. O que a gente aprendeu sobre metonímia? De novo. Não vai casar só com a mão da própria coitada da Maria? Não. Não. Mas eu troquei uma parte pelo todo. Não foi? Então, quando a gente faz essa substituição... Renato, lê para mim o que é metonímia aí, de acordo com o livro. O povo acordar. Acho virada. Ih, até o Renato dormindo. Ixi, eu tô mutado. Peraí, Agora eu tô... Metonímia. Gente, acorda, gente. Aqui, ó. É a Página figura de... 17. A 17. Metonímia é a figura de linguagem em que se emprega um termo em lugar
de outro, havendo uma relação objetiva de afinidades entre o termo substituído e o termo substituto. E o que a tia Nívia falou sobre a metonímia? Que nós usamos constantemente. Né? Lembra do A tempo? senhora fala a marca em vez do produto? Isso. Água É. sanitária em vez de ser Que boa. que boa, maisena, leite Fala mais. moça, né? O leite condensado. Até me convidei para almoçar na casa da Juju. Eu ia comer 2 pratos lá na casa dela, mas a gente não come o prato. Na verdade, a gente come o conteúdo que está dentro do prato. Conteúdo, Então- conteúdo. Né? Tia, é igual falar, mais uma garfada, mais uma Isso. garfada. Você não vai levar uma garfada, né? Na verdade. Vamos lá. Depois da metonímia vem o quê? Vem A o hipérbole. Isso. Hipérbole. É. Hiperbole. Em vez de ir para trás, tá indo para frente. Espera aí. Uhum. O dedinho aqui tá nervoso. Ô, caramba. É, isso aí. Eita. Ei, dedinho abençoado. Ei, ei, Opa. E o ei. que é Pra trás, hipérbole? espera. Isso. É a figura de linguagem que ocorre quando expressamos uma ideia de modo exagerado. Isso. Eu Então, quando a amo gente já frase. exagera. Eu falei mais. Luca, eu tô falando mais de 1000 vezes para você parar de gracinha, Luca. Tira essa chiquinha daí, menina. Toma jeito. Então, eu tô trabalhando o que aqui? Hipérbole. Certo? Uhum. Eu não falei 1000 vezes. Essa foi a segunda. Mas eu quero exagerar, eu uso a hipérbole. Tá bom? E aí vem o eufemismo. O que é o eufemismo mesmo? Lá no início do... Peraí, isso. No início lá da primeira charginha, a gente viu lá que ela não era fofoqueira. Ela era uma escritora de biografias não autorizadas. Né? Então, o que o eufemismo faz? Ele ameniza uma situação. Certo? Aí no livro de vocês fala como? Não tem no livro de vocês. Lembra que eu falei que quando nós recebemos as figuras de linguagem, eu iria trabalhar 3 a mais? A mais. Eufemismo, Sim. que você ameniza uma informação. Aí a literação, olha a literação aqui. Amargas amarras da alma no mar lançadas. Alma cansada, alma pausada, em armas atacada, para amar, além do mar, armada de sua alma, alma amada atada ao mar, ao amor, além do mar. Tá? Então, aqui a gente vê o que? A predominância de muitas consoantes. Aí eu falei para vocês, a literação é uma das figuras de som que trabalha consoantes e, no caso, a assonância, as vogais, tá? Eu lembro também que quando eu trabalhei sentido figurado com vocês, eu coloquei aquele texto da onda, ok? Então, gente, prestem atenção. Isso daqui foi o que nós trabalhamos na aula passada, as figuras de linguagem, que são na página 15 e na página 18. E aí, eu pedi para que vocês fizessem, porque o livro é bem interessante, porque ele trabalha assim, ó, ele vai construindo os conceitos com vocês, a partir das atividades, ok? Ok. Sim? E aí, eu entendi. pedi para que vocês tentassem, depois de fazer essa abordagem com vocês sobre as figuras, vocês tentassem fazer a página 15 a página 18. Vocês conseguiram? Sim, tia, mas não sei se está certo. Não, mas isso a gente vai ver agora, tá? Posso interromper aqui, então, o compartilhamento? Pode. Posso? Pode, agora ia. Ótimo. Que bênção. Ok? Pronto? Ok. Vamos, então, fazer a nossa correção. Ixi, eu esqueci de colocar. Let's go. Peraí. Não, já está gravando, né, gente? Já está gravando aqui. Sim. Então, vamos lá. Quem vai começar? Eu queria um aluno
para começar. Professora, eu vou sair e entrar de novo, tá? Por causa que meu celular tá doido aqui no Zoom. Tá bom, querida. Eu te aceito. Pronto? Ninguém vai se prontificar a ler para mim? Tudo Que aí. página, prof? Ah, obrigada. Que página, prof? Fala aí. Página 15, querida. De olho na construção dos sentidos. Eu posso Observe ler? o seguinte. Pode ir, vai. Lê a questão 1, professora? É a questão 1, minha linda. Tá. De olho na construção dos sentidos. 1. Observe o seguinte fragmento do poema. Vem que perdi. Vem que vem cantar. Vem que vem sobrar. Vem que vai voltar. Vem que vai trazer. A. Considerando o contexto do poema, explique qual é o efeito produzido pela repetição da expressão vem que vem, no início dos 2 primeiros versos e de vem que vai, no início dos 2 últimos. Ok. Ó, vem que vem cantar. Vem que vem soprar. Vem que vai soprar. Perdão, sobrar. Vem que vai voltar. Vem que vai trazer. Então, considerando o contexto do poema, explique qual é o efeito produzido pela repetição da expressão vem que vem, no início de 2 primeiros versos e de vem que vai, no início dos 2 últimos. É o movimento do quê? O que a gente percebe? De balançar. Mas como é o nome do texto do poema aí? Vento perdido. Então lembra o movimento de quê? Do vento. De vento, gente. De vento. Então, olha só. Considerando o contexto do poema, explique qual o efeito produzido. Quem é que gostaria de responder essa? Eu escrevi errado, vou fazer minha resposta aqui e eu leio. Vamos lá. Vocês hoje estão numa preguiça, hein? Tá doido. É porque é a última aula? Acho que não sei. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui ao quadro. Então, vou pegar um canetão decente aqui. Vamos lá. Para quem não fez, cria-se a ideia. Cria-se a ideia de que a ação do vento, ela é certa. Do vento é certa. Por que ela é certa? Porque ninguém pode detê-lo. Ninguém pode detê-lo. Lembrei agora de um fato, ou melhor, de um vídeo, foi até meu marido que me mostrou. Estava no Facebook, uma tempestade daquela, uma ventania terrível, e o cara lá no vento, como se fosse o Michael Jackson, a música do Michael Jackson, e ele lá, né, todo, esperando o vento. Vai morrer de rir. Falei, gente, tem maluco para tudo. Uma tempestade daquela caindo raio para todo lado e o cara lá fazendo vídeo. Assim que tem graça. TikTok. Você não pega, viu? Você não pega view, isso daí. O importante é a view, não é a vida, é o view. Claro, o vídeo dá dinheiro. Essa é a 1, a letra A, tá? Da 1. Tá. A letra B. Olha só. A letra B. Lá, lê pra mim a letra B, fazendo favor. Letra B. Quais são as conclusões? Isso estava lendo errado, esquece. Que imagens você imagina quando lê somente esses versos?
Não é o movimento do vento? Eu ainda falei, tô lá aqui, ó, para vocês, ó. Movimento do vento. Então, movimento do vento. Movimento do vento. Movimento, vento do vento, movimento. O vento que movimenta o vento que vai ventando o Vai e movimento. volta, vai e volta. Não é assim? Sim. Ok? 2. Eloá. No final das estrofes do poema de Jorge de Lima é repetida a palavra reboando. A. Releia a definição no glossário e diga qual é a relação existente nesse poema entre a palavra reboando e o vento. Alguém respondeu essa? Sim. Então, lê para mim, Lucas. Salva a minha Tia, pátria, por acho que favor. tá errado, mas vou falar. Então, A fala. força do vento. Só pus a força do vento que. Eu pesquisei no glossário a palavra que é reboando, aí deu ecoar. Aí eu não fiz essa A2A não, mas o resto eu fiz. Você fez? Então, vamos considerar que o reboar, como é um ecoar, é uma característica, certo? Certo. Ecoando, ecoando. Quando você, por exemplo, vai assistir um filme, aí o filme, no áudio do filme tá assim, ó. Filme de faroeste, sei lá. Escuta, né? Parece que bate nos fios e isso, e a gente está ouvindo aquele eco, né? O reboar é aquele eco que a gente ouve nos fios. Então, se é uma característica do vento, indica que ele soprava com muita intensidade. Verdade. E tá, meu, tá certo, tia? Tá. De certa forma, sim. É a força. Na verdade, é o eco da força do vento. Tá. Tá? Vou colocar aqui. Posso apagar a unha, A e a B da 1? Yes. Vocês estão conseguindo enxergar tranquilo aí? Sim. Boa, prof. Ah, que bom. Não, porque tinha uns meninos do 5º ano que estavam lá, tia, eu não tô conseguindo enxergar. Eu falei, gente do céu. Ah, mentira deles. Para um deles tirar foto para Só mim. dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Na A, soprava com muita intensidade. 2A, soprava com muita intensidade. Produzindo eco. Produzindo eco. Na B. Loló, continua. Você considera que a repetição dessa palavra foi intencional ou não? Justifique sua resposta. Coloquei que foi intencional para dar a expressão, para dar a impressão que está fazendo um eco. Ou para tá certo. Hã? Não vou mexer na sua resposta, Loló. É isso aí mesmo. Fala de novo, vou até colocar aqui ao lado. Repete. Sim, para dar a impressão que está fazendo o eco. Para dar a impressão. Só vou mudar uma coisinha aqui, tá? Para dar a impressão da continuidade. Continuidade. Tá, Loló? Só trabalhei, mudei aqui a palavra, mas é isso aí mesmo. Certo, meninos? Certo. Quem está corrigindo? 3. A maioria está corrigindo aí? Sim, estamos corrigindo aqui. Então tá. Trust me. Pode ler a 3? Pode, querida. 3. Releia os seguintes versos do poema de Jorge de Lima. Nas asas do seu cavalo, vem um mundo amanhecendo, vem outro mundo morrendo. Lá vem o vento correndo, os séculos correndo atrás. Lá vem um grito de Deus e um grito de Satanás. Nesses versos,
O poeta trabalha com ideias opostas. Escreva as palavras que representam essa oposição. Bom, detalhe. Qual é o nome da figura de linguagem que trabalha essas ideias opostas? Antítese. Muito bem. Então, quais são as palavras dentro desse trecho aí? Deus e Satanás. Primeiro, Não. amanhecendo E morrendo. morrendo. Amanhecer dá essa ideia de que você abre os olhos para a vida. Ah, Certo? tá. Beleza. Aí você fecha os olhos para a vida. Ok. Entendeu? Então começa por aí. Amanhecendo e morrendo. E depois Deus e Satanás. Satanás. Tá? Posso apagar aqui porque meu quadro é pequeno? Pode. Ah, tranquilo. Tá de boa. Posso ou não posso? Pode. Não, não tem Pode. problema não. Já copiei. Vou colocar aqui. Então, 3. As palavras trabalham. Amanhã. Com a ideia oposta. Ideias opostas são. Vou fazer o resumo do resumo. Então, amanhecendo, morrendo. Deixa eu apagar aqui o restante. Amanhecendo, morrendo. E Quem não terminou de... E Deus e Satanás. isso, Deus e Satanás. Tranquilinho. Deus. Eu quero responder a B. Tá. Deus. Ok. Antítese não é difícil de percebê-la, né, gente? Não, é facinho. Não, só trabalhar a ideia oposta. Ela é bem facinho. Exato. Quem falou que queria ler a B? Foi o Eu Lucas Carbone. Vai lá, Lucas. Pode ler. transcreva dos dois poemas outros pares de palavras que também expressam antítese. Posso falar? Então, vamos lá. No texto A, esse é o A, esse aqui é o B. Então, no texto A, o que você percebeu? Eu pus a frase? Não, as palavras que são opostas, querido. Ah, tá. Pus sonho e pecado. Não, não é sonho e pesadelo, não? É, sonho e pesadelo. Nossa, eu li errado. Eu li errado. Sonho, Eu olhei, passei o olho rápido. Aí tem desgraça e bonança. Mas aí, detalhe, lá no texto A ainda, No texto A ainda. no texto A tem sonho e pesadelo e tem também dois verbos lá que são opostos. Uhum, Vai trazer e carregou. uhum. Ó, vai trazer E carregou. e carregou. Bom, já no texto B, agora sim, Carbono. No texto B, aí quais foram as palavras que você viu? Eu pus desgraça, bonança e gemendo e sorrindo. Desgraça, bonança e Gemendo e sorrindo. Gemendo e sorrindo. sorrindo. E também o amanhecendo e morrendo. Uhum. Eu não pus lá porque lá em cima já apareceu ela. Você acrescenta, tá? Também não vou pôr, não. Amanhecendo e morrendo. Certo? Uhum. Essa letra C aqui, eu quero ouvi-los. Tá certo? Letra C. Loló, lê para mim. No poema Na Carreira do Vento, que trata de mudanças rápidas, que impressões o uso de antíteses pode causar na leitura?
Quais são essas impressões, gente, do vento? Posso falar? Pode. Pode causar dúvidas. Eu não sei se está certo, mas eu vou dizer isso. Dúvida? Você fez uma analogia à vida. Você acabou filosofando aí, Lucas. Mas vamos pensar aqui na prática e física. De repente, você está na sua casa e começa um vento de 100 km por hora. O que você vai observar? Eu vou falar algo aqui, mas tem nada a ver. Velocidade, eu Posso acho. falar? Velocidade, o que mais? As Eu coisas falo vão ficar no mesmo lugar? Quê? As coisas ficarão no mesmo lugar? Não, Ficaram destruição. espalhadas. Destruição. Aí, ó, detalhe, mudanças rápidas, movimento de velocidade Mudanças climáticas. também. Tá certo? Então, a tendência dos antigos é trabalhar essa contradição, essa contrariedade. Por exemplo, quando eu falei lá que o Renato é meu bem e meu mal, é uma contradição de sentimentos. Na mesma hora que eu acho que ele me faz bem, ele pode me fazer mal. Tá? Então, a antítese tem esse poder. Ok? Essa resposta vocês farão. Eu não vou fazer, não. Essa vocês vão elaborar sozinhos. Tá certo? Número 4. Vamos lá para 4. No poema de Jorge de Lima, no verso Vem um mundo amanhecendo, o verbo amanhecer foi usado no sentido literal, o dia surgir, ter início. Explique sua resposta. Será que ele foi colocado de forma literal? Vamos tentar Não. entender. Luca, como é que é o termo que você usa quando a gente trabalha a linguagem literal? Você falou para mim esses dias? O sentido próprio? Literal? Qual é o termo que você usa? Eu não lembro não, tia. Eu falei isso mesmo. Ao pé da letra? Isso, ao pé da letra, eu falei isso. Letra. Então, aquilo que é real mesmo ali, que a gente já está acostumado. Mas será que no texto o amanhecer foi usado de forma, ou melhor, ao pé da letra? Não. O amanhecer significa o que aí? Eu falei para vocês agora anteriormente. Nascer, como é que fala? Nascer. Isso! Então, olha só. Na 4, o verbo ele não foi usado na forma literal, tá? O amanhecer foi usado com significado de... O verbo amanhecer, ó, foi usado com o significado de nascer. Com o significado De nascer. de nascer. Ok? Essa é a letra A também, né? Ah, não, só tem ela. É porque tem tanta atividade aí que tem A, B, C. Então, 5. Então, não. O verbo foi usado com o significado de nascer. 5. Nos 2 poemas, alguns versos sugerem imagens por meio de palavras. Qual dessas imagens mais o impressionou? Por quê? Essa é pessoal. Eu quero saber, eu quero ouvir no mínimo 2 pessoas. Então eu. Então vai lá, Lucas, seja o primeiro. É a número 5, né? Isso. Um jumento cavalgar no arco-íris, porque é impossível, né? Primeiro, antes de andar no arco-íris, segundo que um jumento.
Tá, e o outro? Essa mesma Ô tia, ideia, ô tia, achei que ele ia falar que não tem como cavalgar em um jumento. Meu Deus. Aula da zoeira. Filosofando, tia. Não, de Filosofando. filosofia. Ninguém? Só o Lucas que foi corajoso? Não, é porque Ah, eu eu sou coloquei a homem. mesma coisa que ele do cavalo. Cavalo. Pessoal, Cavalo. se acabar aqui o link, eu mando de novo, tá? Vocês entram, por favor. Tá. Eu quero pelo menos corrigir 2 páginas hoje, tá? Porque tá pertinho de acabar, mas eu vou mandar outro link para vocês, tá bom? Tá bom. Tá Qual o bom. Lucas que fez essa, gente? A número 5? Não. Ah, então. Loló, o que você colocou? Eu coloquei a imagem do poema Carreira do Vento, pois quando leio, sinto que é como uma história. Bernardo, você fez?